soltar alguém que já foi importante para nós não é um gesto de fraqueza, mas um dos atos mais espiritualmente poderosos que um ser humano pode realizar. Carl Jung compreendia a psique como uma ponte entre o mundo externo e o mundo interno, e nesse gesto de despedida, há uma ruptura profunda que obriga a alma a se voltar para dentro. Não é apenas um adeus a uma pessoa, é o início de uma viagem rumo ao autoconhecimento. Quando decidimos deixar alguém ir, algo se quebra, mas não no sentido negativo. O que se rompe é o vínculo inconsciente que nos mantinha presos em padrões, medos e projeções. Jung chamaria isso de confrontar a sombra, e ao soltar alguém, confrontamos o que projetávamos nessa pessoa e nossos desejos, inseguranças, expectativas e carências. O outro deixa de ser espelho e nos resta encarar quem somos sem a presença dele. É nesse momento que o processo de individuação, conceito central de Jung, começa a emergir com mais força. A individuação é o caminho da alma para se tornar inteira, única e verdadeira. Soltar alguém é um rito de passagem que remove distrações e nos devolve a tarefa mais importante de todas, sermos nós mesmos, de forma autêntica. Espiritualmente, esse gesto de desapego nos tira da ilusão de controle. Passamos a entender que nem tudo está sob nossa influência e que forçar a permanência de alguém é, muitas vezes, um ato de ego. Jung acreditava que o ego precisava ser vencido para que o self, no centro mais profundo da psique, pudesse emergir. E o desapego é uma lição de humildade para esse ego teimoso. É por isso que, ao deixar alguém ir, muitas pessoas relatam sensações paradoxais, tristeza e alívio, dor e liberdade, perda e reencontro consigo mesmas. Essa ambivalência é natural, porque representa o choque entre o velho eu, em que dependia daquela presença, e o novo eu que está nascendo, mais inteiro, mais consciente, mais espiritualizado. O apego, segundo Jung, não é apenas um laço emocional, mas também um reflexo do inconsciente tentando resolver algo mal resolvido. Nos apegamos a pessoas não apenas por amor, mas porque elas representam arquétipos, o cuidador, o salvador, o rebelde, a vítima. Quando nos desligamos de alguém, estamos também rompendo com o símbolo que ela carrega para nós. É por isso que muitas vezes sentimos que estamos perdendo uma parte de nós. De certa forma, estamos. Mas é uma parte falsa, construída sobre projeções. Jung dizia que projetamos nossos conteúdos internos não integrados nas pessoas à nossa volta. Assim, aquele que deixamos ir pode ter carregado por muito tempo uma parte da nossa alma que nos recusamos a enfrentar. Espiritualmente, isso é libertador. Ao reconhecer a projeção e decidir se desapegar, damos um passo em direção à reintegração. Começamos a resgatar de volta aquilo que antes dávamos aos outros, nosso poder, nossa segurança, nosso valor. O que antes buscávamos fora, agora começa a emergir de dentro. É um processo silencioso, mas profundo. A dor do desapego é, em essência, a dor da transformação. Assim como o casulo precisa romper para a borboleta voar, precisamos romper com a imagem idealizada do outro para renascer espiritualmente. A alma, quando liberta dos grilhões do apego, começa a respirar. E onde há ar, há vida. Muitas tradições espirituais falam do desapego como virtude, mas Jung nos ajuda a entender por que, e ao nos desapegarmos, cessamos a repetição cega de padrões. Damos fim ao ciclo de dependência emocional e abrimos espaço para a liberdade interior. Essa liberdade é a base para qualquer verdadeira jornada espiritual. Deixar alguém ir também significa encarar a sombra. A sombra, para Jung, é o lado oculto da personalidade, em tudo aquilo que rejeitamos, ignoramos ou reprimimos. Muitas vezes, é no outro que colocamos essa sombra. Projetamos nela nossos medos, raivas, traumas e desejos proibidos. O outro torna-se um espelho sombrio. Quando esse outro vai embora, o espelho quebra.
E tudo o que víamos nele começa a aparecer em nós. Esse é um dos momentos mais espiritualmente desafiadores, quando somos obrigados a confrontar o que estava oculto. A tristeza da perda, a raiva, a culpa, e tudo isso pode ser um chamado da sombra pedindo atenção. Mas há um presente oculto nesse processo. Jung dizia que a sombra, quando reconhecida, deixa de nos dominar. Ela se torna uma aliada, uma fonte de força criativa, de energia psíquica. Ao deixarmos alguém ir e enfrentarmos a dor, podemos acessar camadas mais profundas de nós mesmos que antes estavam bloqueadas. É nesse confronto que o verdadeiro crescimento espiritual acontece. Não é na fuga ou na substituição rápida da perda por outro vínculo. É no silêncio do vazio que a alma encontra sua própria luz. O luto emocional, nesse sentido, é um portal sagrado e uma oportunidade de expansão da consciência. Aceitar a dor, sem anestesiá-la, é um gesto de coragem espiritual. Significa permitir que a alma trabalhe, que a sombra fale, que o inconsciente se mova. E quanto mais ouvimos essas vozes internas, mais inteiros nos tornamos. A sombra deixa de ser inimiga. Ela se torna parte da luz. Após o rompimento, vem a solidão. E ela é temida por muitos. Mas Jung via a solidão como um espaço sagrado, onde a alma pode se ouvir. O silêncio que antes parecia insuportável se transforma em solo fértil para a escuta interna. Na ausência do outro, podemos finalmente ouvir o self. A solidão nos obriga a revisar nossas crenças, nossas dores, nossas escolhas. E esse é um trabalho de cura. Jung dizia que não há consciência sem dor. A solidão, nesse contexto, é a câmara onde a alma se reconstrói. E não há atalho para esse processo. É preciso atravessar a noite escura da alma para ver o sol nascer de novo. Ao nos afastarmos do outro, criamos espaço para novas verdades surgirem. Começamos a perceber que muitas das nossas necessidades eram ilusões criadas por traumas antigos. A ausência do outro nos mostra que podemos sim viver, respirar, sorrir, e até amar novamente, em mais de um lugar mais verdadeiro. Essa cura não é imediata. É um processo de camadas, de idas e vindas, de altos e baixos. Mas a cada dia em que resistimos ao impulso de correr para fora de nós mesmos, estamos mais próximos da liberdade. E a liberdade interior é a base de uma espiritualidade madura. Jung dizia que o que não enfrentamos em nós mesmos, encontraremos como destino. A solidão após o desapego é um convite a enfrentar o que antes evitávamos. E quanto mais aceitamos esse convite, mais deixamos de repetir velhas histórias. Começamos a escrever uma nova narrativa, mais consciente, mais conectada com quem realmente somos. Depois da dor, depois da sombra, depois da solidão, vem o renascimento. E ele é silencioso. Quase imperceptível no início. Mas é real. Jung acreditava que o verdadeiro self emerge quando o ego cede. E isso acontece quando já não estamos mais lutando contra a perda, mas aprendendo com ela. Começamos a perceber novas forças em nós. Uma autoconfiança que antes não existia. Uma paz que não depende mais da presença do outro. Um amor próprio que não se alimenta de validações externas. É como se algo tivesse sido limpo dentro da alma, e agora há espaço para florescer. Espiritualmente, esse renascimento é o momento em que a alma se reencontra com sua essência. Descobrimos que não somos apenas a dor que sentimos, nem o vazio que enfrentamos. Somos consciência, somos luz, somos presença. O outro deixou sua marca, mas não define mais nossa identidade. O renascimento espiritual não nega o passado. Ele o honra. Mas não se prende a ele. Carl Jung dizia que o que você resiste, persiste. E o que você aceita, se transforma.
Ao aceitarmos o fim, abrimos as portas para novos começos. Começos mais conscientes, mais saudáveis, mais alinhados com o nosso verdadeiro eu. É assim que nos tornamos inteiros. Não por encontrar alguém para nos completar, mas por integrar todas as partes de nós, inclusive aquelas que surgiram quando decidimos deixar alguém ir. O outro foi mestre, espelho, caminho. Mas agora é hora de caminhar por conta própria, com o coração livre. A verdadeira liberdade começa quando compreendemos que não precisamos mais prender ninguém para nos sentirmos completos. Jung ensinava que a liberdade espiritual vem do desprendimento, da coragem de deixar partir o que não é mais parte do nosso caminho. Soltar alguém é, no fundo, soltar a nós mesmos das correntes do passado. Quando deixamos ir, abrimos espaço para o invisível agir. O inconsciente começa a operar com mais clareza. Sonhos reveladores aparecem. Intuições se tornam mais fortes. Há um alinhamento entre o que sentimos e o que fazemos. E isso é um sinal claro de que a alma está em paz. Espiritualmente, a decisão de soltar é um ato de fé. Fé na vida, fé no fluxo do destino, fé em que o que é verdadeiro permanecerá e o que não for, partirá. Essa fé não é cega, é construída com cada lágrima, cada silêncio, cada noite em que dormimos abraçados à própria dor. Jung dizia que tudo que nos irrita nos outros pode nos levar à compreensão de nós mesmos. Mas tudo o que deixamos ir com consciência pode nos libertar. A libertação espiritual é o maior presente que podemos dar a nós mesmos após uma despedida. Não se trata apenas de seguir em frente. Trata-se de subir um degrau na escada da alma. E quando olhamos para trás, depois de todo o processo, percebemos que o outro foi necessário, e mais a libertação foi inevitável. A vida, em sua sabedoria silenciosa, nos mostrou que deixar ir não é perder. É ganhar a si mesmo de volta. E isso é tudo.